Top 43 jogadores mais valiosos de Blue Lock. Começando pela 43ª posição, vem o Igarashi com 3 milhões de ienes e também o Nishioka. Eu deixei ele como 42º porque eu acho que o Nishioka joga mais bola que o Igarashi, até porque não é muito difícil, né, jogar mais bola do que o Igarashi, mas mesmo assim, os dois receberam valores iguais, 3 milhões de ienes, beleza? O número 41 é o Kitsunezato com 4 milhões de ienes. O número 40 é o Akatsuki com 5 milhões de ienes. O número 39 é o Shou com 5 milhões de ienes. O número 38 é o Raige com 6 milhões de ienes. O número 37 é o Himizu com 7 milhões de ienes. O número 36 é o Anima com 8 milhões e 200 mil. O número 35 é o Hiragi com 11 milhões. O número 34 é o Darai com 15 milhões. O número 33 é o Nioh com 18 milhões. O número 32 é o Hayate com 20 milhões. O número 31 é o Tokimitsu com 22 milhões. E a partir de agora vem personagens que realmente têm destaque na obra e o autor, pelo menos aparenta querer escrever algo a mais sobre eles. O número 30 é o Nagi com 24 milhões. Infelizmente o Nagi não conseguiu ir para a Copa do Mundo Sub-20, pelo menos não pelos meios normais, né? Ele vai acabar conseguindo sim voltar provavelmente aí através do Buratsuta Tree, já que tem 26 vagas e não 23, e essas 3 vagas são para os escolhidos do Buratsuta. O Buratsuta, nós não temos muito ainda, né, sobre o que se informar com relação a isso, mas o Nagi pediu uma chance pro Buratsuta para participar e conseguir uma dessas 3 vagas que sobraram, então ele deve estar chegando sim na Copa do Mundo Sub-20, pelo menos nas oitavas de finais, junto do Itoshi Sai e de outro dos concorrentes ali do Blue Lock 2, né, da Red Key, da chave vermelha, que é como gostaram de intitular esse Blue Lock 2 que o Buratsuta fez. Eu acho que o Nagi deve voltar sim, por mais que 24 milhões não é ruim, né, cara? É só uma questão de que não foi o bastante para ele conseguir passar. Quem acabou ficando com a última vaga do top 23 do Ego Jinpachi foi o Nanase, que é o nosso número 29, com 25 milhões. Número 28, Kiora, com 26 milhões. Número 27, Haishi, com 27 milhões. Número 25, Fukaku, com 28 milhões. Número 24, Zantetsu, com 33 milhões. Número 23, Kurona, com 35 milhões. Número 22, Sendou, com 37 milhões. Esse valor já estava fixo, querendo ou não, desde aquele último vídeo que eu tinha trazido aqui. O número 21 é o Hiyori, com 39 milhões. E o número 20 é o Nico, com 40 milhões. Também um dos valores fixos, com base naquele último vídeo, já que as partidas do Ubers já tinham finalizado. Mas ainda assim, eu realmente me surpreendi em ver um zagueiro com valor acima do Hiyori, porque eu, pelo menos, percebi que o Hiyori realmente agregou muito na equipe do Bastard nos últimos 2 jogos. Eu não sei porque, sinceramente, o Nico ainda conseguiu ficar acima do coitado do Hiyori. Eu acho que o Hiyori merecia estar mais acima, sim, dessa lista pelo futebol que ele apresentou. Bem, número 19, Yukimiya, com 42 milhões. Número 18, Ario, com 45 milhões. Número 17, Gagamaru, com 50 milhões. Eu sinto que talvez o Gagamaru pudesse ter ficado um pouco mais acima. Pode ser viagem da minha parte, mas ainda assim eu gostaria de ter visto o Gagamaru com valores mais, vamos dizer assim, né? Pô, é um goleiro muito completo comparado aos outros meninos aqui que estão todos ainda se completando, se tornando algo a mais. Eu acho que o Gagamaru deveria ter esse critério sendo analisado. Talvez seja mais a questão de que era um leilão, né, que foi feito na Liga Negoice, então não veio ninguém para dar um valor mais alto, acabou que o clube levou por esse mesmo, não precisou ficar aumentando mais e mais e mais e mais ainda a oferta dele. Número 16, Caraço, 55 milhões. Sobre o Caraço eu tenho um pouco para falar, porque assim, cara, eu acho que o futebol que ele entrega é um futebol de nível muito alto, só que eu me sinto, eu não sei se você tem essa mesma perspectiva lendo a obra ou até assistindo, eu sinto que às vezes esse jogador aqui em específico é nerfado pelo roteiro, tá ligado? Tipo, vamos dar
uma segurada para que os outros meninos possam ter seu espaço, para que os outros meninos possam serem os protagonistas, porque, assim, não é querendo negar que de fato os meninos evoluíram muito e estão acima dos demais, mas tipo assim, o cara tá no top 3 do Blue Lock no começo, tá ligado? E agora, atualmente, está no top 16, pelo menos no quesito de valor, é uma coisa que te faz pensar, pelo menos. Não te faz pensar, não, pô, top 16 o caraço. O caraço 16, o próprio roteiro nerfa ele, tá ligado? Colocando ele como volante, botando uma redecisão na cabeça dele. Ah, eu não preciso fazer gols, eu posso só... Tipo, não que eu não goste da função que o caraço executa, mas se for pra colocar ele nesse lugar, eu gostaria que tivesse mais desenvolvimento sobre ele nessa posição. E por mais que ele tenha ganhado alguns espaços sim na partida contra o Barça, ainda assim eu senti que poderia ter tido mais, tá ligado? Mostrando mais dele desempenhando essa função e suas funcionalidades, que são variadas, mas Blue Lock ainda não conseguiu se encaixar muito bem nos outros pontos, né? A zaga tem até que um desenvolvimento legal, mas falta mais dos laterais, falta mais dos volantes, falta mais do goleiro principalmente. Então eu espero que no futuro isso possa se ajustar. Número 15, Aiko com 60 milhões. Acho que o Aiko vale bem mais do que apenas 60 milhões, mas eu acho que é mais a mesma questão que o Gagamaru, né? Ninguém chegou pra dar a oferta maior, então ficou por isso mesmo, por mais que eu sinta que, vamos dizer assim, se chegasse alguns outros times querendo cobrir a oferta do Ubers, que é provavelmente o time pra onde ele vai, né? Provavelmente o Ubers iria ir cobrindo, porque ele não iria querer perder esse jogador. Eu digo que facilmente, se chegasse alguém a dar até uma oferta de 90, 95 milhões em cima do Aiko, o Ubers cobriria jogando 100 milhões pra não perder a promessa que é o Aiko, sem sombra de dúvida, dos zagueiros do Blue Lock. Ele é o que tem mais potencial, antes mesmo até de estar dentro do Blue Lock. Então, sim, né? É aquilo, é aquele jogador que você sabe que vale mais, por mais que esse seja o valor fixo, ele só esteja ainda no top 15 dos mais valorosos da obra atualmente. Número 14, Otoya, 63 milhões. Mais um desses casos onde o jogador joga mais do que o valor entrega, né? Infelizmente é isso. Kunigami, número 13, 66 milhões. Número 12, Reu, 78 milhões. O Reu é uma questão, pessoal, até pra quem talvez esteja assistindo esse vídeo aqui e não acompanha o mangá, só veja o anime. O Mikage é uma questão atualmente, literalmente, de dar o tempo. O próprio Ego já confirmou no mangá principal que o Reu provavelmente vai estar disputando o top 1 do Blue Lock. Vai ser um dos jogadores cabeça de chave do projeto inteiro no futuro. É só uma questão de tempo para ele desenvolver a sua arma de cópia direito e se aproveitar de todas as funcionalidades dela, que sim, eu acho que o Reu vai estar brigando pelo top 3, top 4 direto, toda hora, tá ligado? Ele não vai estar aqui no top 12. Dificilmente eu acho que ele vai estar por aqui no futuro da obra, beleza? Mas 78 milhões por agora, para um jogador que jogou num time lixo como o Manshine, é um bom valor, é um bom valor. Acima do Reu, no top 11, está Ag, com 80 milhões. É um dos jogadores aí que tivemos o valor sendo escondido por muito tempo durante a Liga Negra Egoísta, e ao final dela tivemos ele revelado. Nós nem sabemos, né, se a Liga Negra Egoísta serviu para ele aumentar o valor ou não, só temos esse valor mostrado. Eu gostaria que os outros jogadores principais de cada uma das equipes tivessem seus valores mostrados antes da Liga Negra Egoísta, que nem foi o do Kaiser e também o do Ness, para quando chegarmos ao final tivéssemos essa ideia do quanto aumentou, né, do quanto a Liga Negra Egoísta ajudou a eles aumentarem seus salários. Mas como não tivemos isso, né, aceitamos que esse é o valor final do Ag, 80 milhões. Pelo que ele mostrou no pior time também, eu tô de boa com esses 80 milhões. Chegamos então ao top 10 dos jogadores mais valorosos da obra. E, gente, aqui é uma parte da lista que sinceramente, eu não me impressiono, mas ainda assim eu acho que eu mudaria algumas coisas com base na perspectiva de futebol apresentado, né? Não necessariamente o jogador na vida real também, que é bom, vai ter o seu preço sendo maior, mas ainda assim, eu gostaria que aqui na ficção isso pudesse ser mais ao pé da letra. Top 10,
Shigiri, 90 milhões, olha, tá válido também no Manshine, né? Em time ruim, mesmo se você sendo um jogador excelente, você já é tirado de muita coisa, né? Pra disputar a bola de ouro, você precisa estar num time que ganhou muitas competições, que jogou muito bem, pelo menos hoje em dia é um dos critérios com mais peso, né, na perspectiva do público, pelo menos do que eu vejo aí. Então é válido entender esse valor aqui pro Shigiri. Número 9, Charles, 110 milhões. Eu não acho que o Charles tenha jogado todas as partidas. Esse também é um dos 9 jogadores que foram apresentados aí na Liga Negoísta. E o que é mais curioso dele é ele não ter tido tanto desenvolvimento, né? É um jogador que literalmente apareceu no último arco de toda a saga. Tivemos 4 arcos aí e ele só apareceu no último, então não temos ainda uma camada de profundidade real ao que o Charles tem no quesito constância, né? Falta isso. Então 110 milhões por agora. Sabemos que ele vai ser um dos meias melhores no futuro, então tudo bem, tá ligado? É aceitável os 110 milhões do Charles, é bem pé no chão isso daqui. Agora o próximo eu já não concordo muito. Bashira, número 8, 120 milhões. Olha, gente, o Bashira não era pra ser avaliado dessa maneira, tá bom? Não era pra ser avaliado dessa maneira. Um jogador do tipo do Bashira não é fácil de se encontrar, cara. Você pode encontrar alguns jogadores dribladores e tal, mas no estilo de drible do Bashira, o futebol arte que vem daqui do Brasil, você conta nos dedos os que se destacam e funcionam. Tem até uns que tentam e fazem um pouco de nome, mas tu percebe a diferença do nível técnico quando tu vai equiparar os que estão tentando aos que fazem isso como se fosse normal, respirar o ar pra eles. Eles simplesmente nasceram pra tá fazendo isso, tá ligado? É bem diferente o nível técnico de cada um, então eu acho que o Bashira deveria ser avaliado também com essas competências. Eu entendo que o Baixa não foi um dos melhores clubes no quesito desempenho na Liga Negoísta, isso aí é até aceitável a certo ponto, mas ainda assim, cara, ainda assim ele e o Otoya carregaram praticamente sozinhos o time no tempo que o Lavinho não entrava. Então eu acho que a questão do Bashira vai acabar sendo pesada no sentido de, pô, era só o Bashira ter ido pra uma equipe melhor, mas o problema seria que ele não teria as instruções do Lavinho, né? Se ele tivesse as instruções do Lavinho e ele fosse pra uma equipe como o Ubers, eu não sei se caberia tão bem no Ubers, mas como o Bastard, como o PSG, o Bashira tinha rolado e deitado, cara. E indo num time que foi bem na Liga Negoísta, né? Ele poderia ter pontuado melhor pra conseguir acrescentar mais valor, ter chegado facilmente aí nos 200 milhões. Eu não acho que é um exagero dizer que o Bashira vale 200 milhões, tá bom? Eu acho que se tivessem entrado no leilão brigando por ele chegaria facilmente nos 200 milhões, sim. Não seria uma coisa que você olharia aqui no final da Liga Negoísta e diria, não, velho, isso aqui é um exagero grande demais. O Bashira valendo 200 milhões, não acho, tá bom? Você pode discordar de mim, mas pelo menos o Bashira eu não acho. Ness, número 7, 130 milhões. Eu gostei da participação do Ness no final. É um jogador que tende muito a evoluir, mas ele está acima de alguns nessa lista aqui. Me dá um pouco de ódio, por causa que o Ness foi um dos personagens que eu passei mais tempo odiando, né, durante a saga inteira. Então chegar no final e ver todos aqueles que você gostou pra caramba ficando atrás dele, é uma coisa a se pensar, mas ainda assim a qualidade técnica do Ness é inigualável, não tem como negar isso. Só faltou mais disso ser mostrado por causa que ele jogava de forma limitada, né? Só bola no Kaiser, só bola no Kaiser, só bola no Kaiser, meteu uma bola pro Isag, já disparou, tá ligado? Saiu de 50 milhões pra 130, quase triplicou o valor. Ness é um dos garotos apresentados nessa Liga Negoísta que eu tô mais curioso pra ver seu futuro, dependendo de como as coisas saírem, já que provavelmente ele e o Kaiser não jogarão mais no mesmo time, eles só se encontrarão provavelmente jogando pelo futebol de seleção, né, pela Alemanha, já que os dois são alemão. Bem, número 6, Barou, 150 milhões, acho também que o valor dele poderia ter sido maior, até porque quem ficou acima dele como quinto lugar foi o Shidou, com 160 milhões, e não me leva a mal, mas o Barou fez uma Liga Negoísta melhor do que a do Shidou. Você pode vir aqui com N fatores pra reclamar e etc, mas o Barou fez sim uma Liga Negoísta melhor do que a do Shidou. É só que eu acho que o Shidou e o Barou, por mais que tenham estilos de futebol parecido, em certo quesito, o Shidou funciona mais em diferentes clubes do que o Barou, né? Pros estilos de diferentes clubes, eu acho que o Shidou se enquadra melhor do que o Barou. Talvez essa questão de disputa do leilão tenha feito o Shidou acabar saindo
muito acima do Barou com o valor, porque justamente o Ubers deve ter brigado no leilão com poucos times, né, pra caçar o Barão, enquanto o Shidou deve ter sido um pouco mais cobiçado pela variedade que ele podia propor para as equipes que estavam interessadas em si, né? Número 3 e 4, o terceiro e quarto lugar são divididos pelo top 1 do Blue Lock, que são o Rin e o Isagi, ambos com 240 milhões de ienes de valor total. Ainda acho que, tipo assim, é um valor assertivo, você consegue concordar, final da Liga Negoísta ser assim, com eles, com esse valor, só que ao mesmo tempo você fica meio assim, tá ligado? Tipo, em comparação com esses dois aqui, o top 2 de maiores valor, você fica com um pé atrás do Isagi e do Rin ter esses valores, e eu vou explicar o porquê eu acho isso, já. Vamos primeiro pro top 2, que é ocupado pelo Lourenço. O Lourenço tem um valor de 280 milhões, e o top 1 é ocupado pelo Kaiser, com um valor de 400 milhões. Olha, cara, quando você tira por base que o Lourenço vale 280 milhões, o Kaiser 400 milhões, e eles são jogadores com muita mais experiência comparada ao Rin e ao Isagi no futebol profissional. O Rin e o Isagi começaram a ver o que era futebol profissional, ou pelo menos a categoria de base do futebol profissional agora. Eu sinto meio que essa disparidade, mesmo que o Lourenço seja zagueiro, ainda assim, cara, eu acho que o Lourenço não deveria estar com um valor tão encostado nos meninos que acabaram de triunfar, que acabaram de ganhar um destaque, tá ligeiro? Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Claro que zagueiro é mais desvalorizado e que não sei o que, mas tem o fator de ser um Nilguin, tá ligado? Tem esse fator de ser um Nilguin. Eu acho que essas coisas deveriam agregar mais e não serem tão, vamos dizer assim, facilmente ultrapassadas, tá bom? São obstáculos que você deveria olhar e dizer, não, cara, pelo menos pros meninos agora é uma coisa que tá um pouco distante ainda, é uma coisa que precisa de tempo, precisa de muita proteína para que eles cheguem nesse nível físico e etc. Só que não, e parece que isso não tem uma real importância com a Liga Negoísta apenas. Eu sei que foi muito popular e etc, mas apenas com a Liga Negoísta os meninos já estão em cima do valor de mercado de pelo menos, dos Nilguins. Não vimos ainda o valor de mercado da maioria deles. Provavelmente ainda temos aí para apresentar os valores de mercado, no mínimo, né, de alguns dos garotos que foram apresentados agora na obra, e eles provavelmente também têm valores mais altos do que esses aqui. Por exemplo, o Itoshi Sai. Você não imagina o Itoshi Sai tendo um valor abaixo do Kaiser. Você não imagina, por exemplo, o Bunny Iglesias, que foi apresentado agora. Se você não conhece, eu tô te apresentando agora nesse momento, mas ele, tipo, dá de 10-0, tá ligado? Provavelmente é o rival do Itoshi Sai, que fez o Itoshi Sai virar meio de campo. Então, se você olhar dessa forma, você percebe, pô, né? São níveis, são categorias. É até por isso que eles não apareceram nessa época aqui na obra, justamente porque eles estão no nível acima, provavelmente na casa do meio bilhão para o bilhão de ienes, tá bom? De valores. Então, eu acho que é aceitável de certa forma, sim. Essa é a lista. Eu acho que tem 43, se eu tiver me enganado por um número, desculpa, gente. Quando eu tava fazendo a lista, eu me enganei uma vez, eu fui calcular novo, aí cheguei nesse resultado aqui, mas se eu tiver perdido alguém, me perdoe, tá bom? Tamo junto, muito obrigado pelo apoio, pessoal. Valeu, falou e...